galera! Estamos aí então, uma aulinha de filosofia, né, básica. Lembrando vocês que a última aula presencial que nós tivemos foi sobre os pré-socráticos, né? Lembrando vocês que os pré-socráticos são aqueles filósofos, também chamados de filósofos da cosmologia ou da physis, né? A grande preocupação desses filósofos é encontrar um princípio gerador de todas as coisas, um arché, né? Nós vimos que Tales de Mileto, por exemplo, tinha como princípio gerador de todas as coisas a água. O Pitágoras tinha como princípio gerador de todas as coisas, o seu arché, a matemática, né? Percebam que o foco, o objeto de estudo desses filósofos pré-socráticos que nós vimos até aqui era basicamente questões e coisas externas ao ser humano, né? A preocupação, as coisas externas ao ser humano, do que o cosmos é feito, do que as coisas são feitas, né? Qual que é o princípio gerador de todas as coisas. Porém, entretanto, contudo, né, esses filósofos pré-socráticos vão dar então início a uma filosofia socrática, uma filosofia antropológica. Por quê? Porque se rompe com esse objeto de estudo, se rompe com essa procura das coisas externas e começa a focar no próprio ser humano, né? Qual que é a capacidade do ser humano de compreender as coisas externas? Qual que é a capacidade do ser humano de gerar e fundamentar conhecimento? Aquilo que nós chamamos de episteme, né? Ou seja, o conhecimento humano. E devido a essa mudança de foco, de objeto de estudo, né, das coisas externas, agora começa a se focar no ser humano e a capacidade humana de compreensão do mundo que os rodeia. Perfeito? É por esse motivo que nós vamos chamar de filosofia antropológica ou socrática, tá? Então, muda-se o objeto da natureza para o homem como um ser moral e um ser político, tá? Na polis, a convivência humana precisava ser fundamentada. Por quê? Porque essa polis, no período arcaico da Grécia Antiga, nós temos então uma maior complexidade política, né, da organização e da tomada de decisões através das assembleias. Na polis, a convivência humana precisava ser fundamentada, ou seja, as relações políticas dos seres humanos precisavam ser fundamentadas. E para isso eu preciso de uma racionalidade, de uma filosofia específica para a fundamentação da polis. Eu preciso, então, me concentrar no agente principal da polis, no agente protagonista da polis, que é o ser humano. Tá? Então, o porquê do motivo da troca do foco, né, da troca do objetivo a ser estudado, das coisas externas para o ser humano. A exigência que a polis e a vida política da polis vai fazer para a filosofia. Então, é por esse motivo que nós temos essa mudança. Tá? O modelo educativo do tradicional para um novo modelo educativo, né, preparando o ser humano para a vida política em sociedade, para a vida democrática, para a vida nas assembleias. Tá? Então nós temos aí sofistas, né, que é uma escola filosófica muito importante. Depois dos sofistas, Sócrates. Aí depois de Sócrates, seu aluno Platão, e depois o aluno Platão, Aristóteles. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar apenas os sofistas e Sócrates. No próximo vídeo eu vou fazer um vídeo de Platão e Aristóteles, perfeito? Vamos lá então, a sofística. Os sofistas estabeleceram uma revolução filosófica no seu tempo. Por que revolução filosófica? Justamente por terem modificado o objeto de estudo das coisas externas, do cosmos, da compreensão, né, da natureza, para a compreensão do ser humano, perfeito? Então é essa passagem que nós vamos ver, meu povo querido, da filosofia pré-socrática para a filosofia dos sofistas, ou seja, uma filosofia socrática. É a mudança do objeto. Enquanto os pré-socráticos tinham essa preocupação externa ao ser humano, e eu já repeti isso para vocês, desenvolvendo uma filosofia da compreensão do mundo, a qual é constituído e como é constituído, né? Eles buscam sempre um arché, um elemento gerador de todas as coisas. Agora os sofistas vão abandonar essa preocupação metafísica da formação do cosmos e eles vão partir para um estudo concentrado no ser humano e as suas capacidades. O objetivo, então, era compreender o valor e o alcance da cognição humana. Perfeito? Então, essa é a mudança de foco. Os sofistas vêm agora para dizer qual que é o valor do conhecimento humano, qual é a validade do conhecimento humano e qual que é o alcance, a capacidade cognitiva dos seres humanos para compreender o mundo externo. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, por que houve essa troca de mudanças, Rafa? Por que houve essa troca de mudanças?
Bom, nós temos duas causas, né, ou dois motivos causadores dessa troca de objeto da filosofia pré-socrática para a filosofia socrática, tá? O primeiro motivo é de ordem filosófica. Alguns historiadores da filosofia vão dizer o seguinte: os pré-socráticos, eles estudaram tanto essa questão externa do cosmos, da constituição do cosmos, que eles vai estar em exaustão, né? Tudo que tinha para ser estudado sobre as questões externas já foi estudado. Então chegou num ponto onde há um limite, perfeito? Não tem mais o que se estudar, né? Já se provocou, só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui, ó. Já se provocou ou já se teve uma abrangência muito grande nos estudos externos, né? Então houve até uma saturação. A falta de utilidade dessa filosofia cosmológica, tá? Então ela não tinha uma utilidade, ela não tinha uma prática na vida das populações. Então ela cai tipo assim, bom, não serviu para nada então, né? Não serviu para nada essa filosofia pré-socrática, já que ela não tem uma utilidade. Mas principalmente, tá? A divergência entre pré-socráticos que não transmitiam a certeza do estudo desenvolvido. Por quê? Porque esses estudos pré-socráticos há muita divergência entre filósofos, né? Para um é a água, para outro é a matemática, é o número, né? Para outro é o ar, para outro é o fogo. Então, é um mar de incerteza a filosofia pré-socrática, porque cada filósofo diz uma coisa, perfeito? Então, eu não tenho como me amarrar a filosofia em uma coisa única, né? Eu não tenho uma base de segurança para saber se esse conhecimento desenvolvido pelos pré-socráticos, ele é real ou ele não é real. Então, na realidade, havia assim, uma desconfiança com esse conhecimento, justamente por não haver concordância, por não haver, né, um elemento único ou alguma coisa que fosse comum a esses filósofos pré-socráticos. Tá? E aqui nós temos a mais importante, que é a causa política. A vida política se tornou muito mais complexa na polis durante o período arcaico, certo? E nesta complexidade das polis gregas, nós temos aí o protagonismo do cidadão. O cidadão é protagonista. Ele vai para a Ágora, ele vai para a Praça Central, e nessa Praça Central ele vai, junto com outros cidadãos, tomar decisão. Perfeito? Mas para entrar numa discussão política com essa população cidadã, ele precisa ter um mínimo de conhecimento. Ele precisa ter uma retórica bem desenvolvida, ele precisa ter um conhecimento na área da matemática, na área da literatura, ele precisa ter um conhecimento, ele precisa ter uma erudição, para justamente na Ágora, na Praça Central, poder discutir e convencer os seus pares de que a sua decisão, as suas ideias estão corretas. Perfeito? E aí que nós temos um problema. A educação mais antiga, a educação mais tradicional, ela prepara para a guerra. E não para a cidadania, e não para participar dessas assembleias. Então percebam que essa educação tradicional antiga, ela não dá mais conta, ela não responde mais às necessidades de uma sociedade mais complexa da vida política. Tá? Era preciso agora inserir uma educação que conseguisse dar ao cidadão elementos onde ele pudesse entrar numa discussão na praça pública. É preciso uma educação onde eu entregue para o cidadão os elementos suficientes para que ele possa entrar no embate da discussão política. Então, é preciso formar a ciência, é preciso formar a consciência, é preciso desenvolver racionalidade nesse cidadão. Porque senão ele vai para a praça e ele vai ser um inútil, ele só vai baixar a cabeça para aquilo que os seus pares obrigam ele a pensar. Então, a vida política se tornou mais complexa. A polis exigia que o cidadão estivesse preparado para as discussões nas assembleias. A educação tradicional não preparava o cidadão de forma adequada para essa vida política, né? Não unia esse cidadão de elementos suficientes para que ele possa entrar no embate político. Tá? Era necessário, então, a formação mais adequada para a vida política na sociedade. Então, aqui nós temos aí os motivos da quebra, né, do padrão cosmológico para o padrão antropológico. Perfeito? Bom, quem eram os sofistas? Os sofistas, gente, eles são os primeiros professores da história. Tá? Eles vão começar a vagar, ou seja, eles são itinerantes, né? Eles ficam vagando pelas cidades e estados de Roma,
Eu estava gravando até agora vídeo de Roma. Eles ficam andando pelas cidades e estados gregas e eles começam a oferecer para os aristocratas, para a elite grega, os seus serviços. E quais eram os serviços desses primeiros professores da história? Ensinar os filhos da aristocracia, ensinar os filhos da elite para a vida política, ensinar elementos para que eles sejam cidadãos ativos na vida política. Tá? Então eles são grandes professores. E eles ficam vagando pelas cidades-estados gregas atrás, né, vendendo os seus serviços, né? Os seus serviços na área da educação. Perfeito? Seus primeiros representantes, praticamente Protágoras de Abdera e Górgias. Tá? Claro, o Protágoras é muito mais importante, cai muito mais nos vestibulares. Quando chegaram em Atenas, a educação tradicional e antiga era apenas para a formação de atletas e guerreiros, ou seja, era uma formação muito mais física e pouco intelectiva. E aí que entra o sofista. Ele vem com uma proposta, sim, né, de manter o corpo forte, a formação corporal, né, do corpo humano, mas eles vêm para inserir uma formação racional, intelectiva. Tá? Então, mente sã e corpo forte. Tá? Buscavam outro objetivo para a educação. Como nós já dissemos, né? O objetivo deles era formar o indivíduo para a vida política em sociedade. A nova forma de vida que a democracia exigia dos indivíduos, exigia não só um corpo forte, mas uma mente preparada para as discussões nas assembleias públicas. Perfeito? E qual que é o ambiente dessas discussões? É a ágora, né? A praça central. E essa é a intenção, esse é o objetivo, essa função dos filósofos sofistas, né? Preparar os jovens para defender suas ideias, né? Para defender as suas convicções. E aqui, para mim poder formar um jovem a apoiar os seus argumentos, a defender as suas ideias, eu preciso a persuasão, eu preciso desenvolver o poder da persuasão, da retórica firme, né, do convencimento. E essa é a grande briga que o Sócrates vai ter com os sofistas, né? O Sócrates vai dizer, os sofistas não têm compromisso com a verdade. Eles só vão lá para convencer as pessoas de que eles estão certos, né? Ou ensinar as pessoas, os cidadãos, a convencerem os seus pares. Então é muito mais uma habilidade profissional educativa, né, como o professor atual, que ensina o básico do básico, mas ele ensina a persuadir, a convencer. Como o indivíduo convencer as outras pessoas. Perfeito? Então, técnicas de convencimento sem compromisso com a verdade. Perfeito? Por quê? Porque, segundo os filósofos sofistas, o homem é a medida da verdade. Né? O homem é a medida de todas as coisas. Isso quem disse foi Protágoras, né? O homem como a medida de todas as coisas. Então a verdade, ela está intimamente relacionada com aquilo que o homem diz, aquilo que o homem convence. Perfeito? Então vamos pegar o seguinte, eu tenho um lápis aqui, vocês estão vendo, esse lápis ele é laranja, né? Mas se eu convencer vocês de que esse lápis não é laranja, e sim ele é preto, o que vale? A verdade do lápis ser laranja ou a verdade do lápis ser preto? No caso, a medida da verdade é o homem que convence. Se eu conseguir convencer vocês de que a ponta desse lápis não é laranja e sim preta, eu estarei dizendo que a verdade é que é preto e não laranja. Porque a medida da verdade da cor é o convencimento do homem, no caso, o homem sou eu. Perfeito? E é por esse motivo que o Sócrates vai criticar tanto, né, os sofistas. Vocês não têm compromisso com uma verdade única e universal. A verdade de vocês, ela é relativa ao convencimento humano. Então, a verdade para os sofistas, ela não é uma única verdade, não é um conhecimento único universal. Ele é flexível, a verdade e o conhecimento. Né? A verdade e o conhecimento, elas estão de acordo com o convencimento do homem. Por isso, o homem como a medida de todas as coisas. Perfeito? E essa é a grande crítica do Sócrates. Né? Vocês têm que desenvolver um conhecimento único, universal, que sirvam para todas as sociedades.
né? Uma verdade, um conhecimento, onde nós, humanidade, podemos nos pautar com tranquilidade. Agora, a verdade está sempre se modificando? Ela está sempre se modificando de acordo com o convencimento de um homem? Está errado. Né? Então, Sócrates vai dizer, vocês não têm compromisso com a verdade. Vocês não têm compromisso com a verdade, vocês não têm responsabilidade com o conhecimento. O conhecimento de vocês é um conhecimento vendido. É um conhecimento que tem como base o convencimento. Então, o sofista, ele sempre se apresentava como o sábio. Ele dizia assim, não me chamem mais de Rafinha. Me chamem agora de o sábio. Por quê? Porque se eu me colocar na condição de o sábio, o cara que tem uma sabedoria, um conhecimento muito grande, eu consigo convencer vocês. O meu poder de convencimento, ele começa aqui. Tá? Muitos professores hoje são sofistas, né? Por quê? Porque o professor odeia ser questionado. Não eu, obviamente, mas a maioria dos professores não gosta de ser questionado. Por quê? Porque quando um aluno questiona um professor, está colocando em xeque o conhecimento do professor. E o que faz o professor ser professor é o conhecimento. Errado. O que faz do professor ser o professor é a habilidade social que ele tem de desenvolver o conhecimento junto com seus alunos. Então, é uma crítica que eu faço aos meus colegas de se colocarem num pedestal onde eles se sentem ou se dizem donos da sabedoria. Né? Eu já vi, por exemplo, muito professor que ao ser questionado se atrapalha, né? Ou seja, meu conhecimento vai ser colocado em xeque, né? Alguém vai questionar meu conhecimento. Gente, foda-se, né? O conhecimento, ele serve para ser questionado. E um aluno que questiona, ele demonstra interesse, ele demonstra capacidade reflexiva. Tá? Então aqui nós temos uma ideia de que o professor, muitas vezes na atualidade, ele se coloca como um sofista. E ele começa a falar sobre determinado assunto demonstrando detalhes sórdidos. E por que muitas vezes uma pessoa faz isso? Ou numa discussão política ou numa sala de aula? Porque quando eu chego numa sala de aula e eu começo a dizer detalhes, né, muito sórdidos, muito pequenos da história, a galera olha e diz, meu Deus, o cara é sabido, o cara sabe um monte. E aí, baixa a guarda. A pessoa que começa a ver que o outro tem muita erudição, que o professor ou o político numa discussão tem muita erudição, tem muito conhecimento, a pessoa coloca-se numa posição de inferioridade. Opa, eu não sei nada. Eu tenho que aprender com esse cara. O que ele fala é a verdade absoluta. Então os sofistas, né, eles fazem coisas que hoje nas discussões políticas se fazem, que professores fazem há muito tempo, né? Se colocar num pedestal onde aquele indivíduo ele é o detentor da sabedoria e do conhecimento. Né? E que ele deve ser escutado. E que a verdade dele deve ser absoluta. Isso, na realidade, é um resquício de sofismo, né? Dessa escola filosófica chamada sofística. Perfeito? A ideia de que o homem, o professor em questão, ou o político em questão, que está numa discussão, ele é a medida de todas as coisas, ele é a medida da verdade. Ele deve ser escutado. Tá? Mas isso é uma grande bobagem. Né? Eu erro, os professores erram pelo simples fato de serem humanos. Né? Então vamos lá. O homem como a medida de todas as coisas, não há conhecimento verdadeiro, né? O que existe é um conhecimento provável, é um conhecimento possível. E esse conhecimento sendo provável e não verdadeiro, universal, ele se modifica. E essa é a grande crítica do Sócrates, né? Vocês não têm um compromisso com uma verdade universal, com uma ciência única, tá? O fim supremo da vida para os sofistas é o prazer, perfeito? Vamos dar uma aprofundada aí, então. Eles vão criar um sistema educativo chamado Pandeia. A Pandeia, então, seria a primeira escola da humanidade. É um método de ensino onde os sofistas que ficam vagando pelas cidades e estados gregas, oferecendo seu serviço como educadores, eles vão criar esse método educativo, uma espécie de formação básica. E aí o aluno tem que saber a retórica, né? É principal, a fala decisiva, né? A fala com convicção, aquilo que às vezes eu faço em aula, né? Às vezes me chamam até de pastor, porque eu fico convencendo pela fala. Na verdade, a minha intenção, né, é ser um pouco sofista, mas no sentido de vocês fixarem algumas ideias. Então, a retórica, a fala, né, a fala conclusiva, a fala com um grau de convencimento, com um grau de certeza muito grande. Tá? A gramática, a aritmética e a lógica também eram matérias que entravam para essa escola, essa formação, né, promovida pelos sofistas.
favoreciam as classes intermediárias no acesso à cultura e no exército e no exercício da crítica da sociedade. Por quê? Porque, obviamente, que o Protágoras, sendo o maior sofista, ele vai educar só os filhos de gente rica, só filhos da elite. Mas haviam sofistas de baixo calão, que aceitavam e cobravam menos, né, para fazer o serviço de educar os filhos da classe média. E eles vão o quê? Desenvolver nesses indivíduos que fazem parte da classe, da elite e da classe média, um poder reflexivo muito maior, tá? E ensiná-los a defender os seus interesses como classe. Porque essa é a função dos sofistas, né? Um modelo educativo onde o cidadão aprenda a defender os seus interesses, né? Convencendo os outros de que ele está certo e os outros estão errados. Perfeito? O descontentamento, então, claro que a sociedade, principalmente a elite grega, vai bater de frente com os sofistas. Por quê? Porque essas comunidades gregas, elas têm normas, né? Elas têm regras, inclusive regras morais do que pode e o que não pode. E os sofistas, eles se tornam uma oposição a essas normas. Eles vão dizer que não existe uma norma única. A medida das normas é o homem. Então ela é variável. Se tu vive numa sociedade onde tem uma regra que dois homens não podem se beijar, como por exemplo a sociedade da Arábia Saudita, né? Os sauditas têm uma regra onde homens não podem se beijar, não podem nem ter uma relação entre si. Então, por exemplo, o que o sofista vai dizer? Está errado o Estado estipular essa regra. Por quê? Porque esta verdade que dois homens não podem se beijar, ela varia de acordo com o convencedor, o homem que está no momento de convencimento. Perfeito? Então os sofistas logo entraram em choque com a aristocracia tradicional, que tinha suas regras e que impunha para a sociedade as suas regras. Os sofistas vão ensinar a população a quebrar essas regras, a dizer que essas regras não são universais, mas que são a medida da elite. Tá? E que cada indivíduo pode colocar a sua medida nas regras. Perfeito? Então vamos lá. Por um princípio social convencional e arbitrário, os nomos, ou seja, as normas, que são as leis e os costumes das cidades, estados de Grécia Antiga, e a crítica que os sofistas vão fazer então a esses nomos, a essas normas, principalmente as normas morais. Para os sofistas, essas regras sociais são ditadas pelos mais fortes e poderosos para impor a sua vontade aos mais pobres. Então, quando eu ensino para a população que eles devem criticar as normas, os sofistas vão se tornar um problema para a sociedade e principalmente um problema para a elite aristocrática. Inclusive, alguns sofistas vão ser escorraçados de cidades e estados gregas, vão ser expulsos e perseguidos por essa elite, que vai dizer o seguinte, né? Vocês vêm aqui, sofistas, para quebrar com as nossas regras, o nosso padrão, né? Provocar entre a população uma revolta, né? Uma crítica às nossas normas. Então, se tornando um problema para a elite, eles vão perseguir os sofistas em alguns momentos, em algumas cidades e estados. Perfeito? Aqui é uma ideia que eu acho que eu já disse para vocês, né? Que essa ideia de ser medida de todas as coisas, ela tem originalmente algo importante, algo que é válido, que é, por exemplo, trazer a capacidade do ser humano, a capacidade humana de compreender as coisas externas, né? Então, o foco, né, se dá no ser humano, o foco passa a ser o ser humano. E aí que vem o ser humano, o homem, à medida de todas as coisas. Só que isso vai se descambar para um lado que acaba sendo negativo e pejorativo, tá? Tanto que, erroneamente, a gente se refere atualmente a pessoas como uma sofista ou um sofista de forma pejorativa, de forma negativa. Tá? Há muitas críticas atuais aos sofistas por causa dessa falta de comprometimento com a verdade. Mas a ideia inicial deles é muito boa, e durante muitos anos essa escola teve uma influência positiva na formação intelectiva dos indivíduos. Só que ela começa a se radicalizar com essa coisa de o ser humano ser a medida de todas as coisas. A tal ponto que nenhuma verdade, nenhum conhecimento é aceito. Né? A partir do momento que eles pensam que o ser humano é a medida de todas as coisas, o ser humano é a medida do conhecimento, eles passam a questionar todos os conhecimentos. Né? E eles se tornam descrentes na verdade. Isso quer dizer que eles vão para um lado que é negativo.
Num primeiro momento, eles até se fixam e se prendem a um certo conhecimento. Mas chega num ponto onde a radicalidade do homem como centro de todas as coisas, o homem como medida de todas as coisas, é tão radical que eles vão cair no esquecimento. Né? Eles vão se tornar céticos, eles não vão concordar com mais nada. Eles vão deixar de produzir conhecimento, porque nenhum conhecimento mais é válido. Perfeito? Vamos lá, então, continuando, Protágoras. E o relativismo da verdade, o relativismo do conhecimento, né? O conhecimento, ele é relativo, ou seja, ele se modifica, né? Mas qual que é o ordenador do conhecimento? É o homem com a medida do conhecimento. Então o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Então as coisas a qual ele se refere é o conhecimento e a verdade. E a verdade, as verdades que são quando são e não são quando não são. Ou seja, há uma variação das verdades, há uma flexibilidade em torno das verdades. O conhecimento varia de acordo com o indivíduo. Perfeito? E aí vem o Sócrates, né? Vamos falar um pouco da vida do Sócrates. Ele nasceu em 470 a.C., né? Então é século V, é o auge da sociedade ateniense, é logo após as guerras médicas, né? Aquele período de ouro e de desenvolvimento. E ele morreu em 399 a.C., tá? Acusado de não crer nos deuses da cidade, ele acaba então, e de corromper com os jovens da sociedade, ele acaba sendo preso e morto. Perfeito? Inclusive, essa é uma passagem bem interessante. O Platão, que era aluno do Sócrates, chegou aí na cadeia e disse, por favor, mestre, né, diz o que eles querem, né? Desconversa as tuas teorias para eles não te matarem. E o Sócrates vai dizer, foda-se. Querem me matar? Deixem que me matem. Vão me matar. Mas as ideias que eu coloquei na cabeça de cada indivíduo da sociedade grega, elas vão crescer e vão se tornar uma arma contra essa própria elite grega. Perfeito? Então, ele não aceita, né, desfazer o seu conhecimento e a sua teoria. E ele faz questão de ser preso e assassinado, né, morto, executado. Né, o crime que ele cometeu, né, ou seja, a justificativa da justiça para prender e matar ele, não crer nos deuses e corromper os jovens. Tá? Na realidade, o que causou a morte do Sócrates foi esta sementinha que ele plantou, essa sementinha da criticidade que ele implementou na sociedade. E que vai se tornar um problema para o padrão político, né, para o sistema político da época. Tá? Então, por trás das condenações, há então interesses políticos. O pai era escultor de colunas e templos, e a mãe era obstetra, era parteira. Lembrem-se da profissão da mãe do Sócrates, porque nós vamos trabalhar depois a maiêutica, o processo de parir o conhecimento, certo? Ele usa como referência a mãe, que fazia, né, nascer o conhecimento das pessoas, fazia as mulheres parirem, né, fazia as mulheres darem à luz ou auxiliava no processo do parto. O Sócrates vai dizer, eu sou que nem a minha mãe, só que em vez de fazer parto de pessoas, eu faço parto do conhecimento. Como é que o Sócrates faz parir o conhecimento? Através de um processo chamado maiêutica, que a gente já vai ver mais a fundo. Não fundou uma escola filosófica, isso é importante, ó. Diferente do Pitágoras, do Protágoras, né, dos sofistas e dos pré-socráticos, que tinham uma escola filosófica, ou seja, ela é um conjunto de ideias que se assemelham, né? O Sócrates nunca fundou uma escola filosófica. Quem vai fundar uma escola filosófica é o seu pupilo, né? O seu aluno, o Platão. E outra questão, o Sócrates nunca escreveu nada, quase que eu disse um palavrão aqui para vocês. Ele nunca escreveu nada. Tudo que se tem do conhecimento de Sócrates e daquilo que Sócrates dizia foi escrito por Platão posteriormente. Então, aqui dá para fazer uma relação, uma analogia com Jesus Cristo, né? Pro Jesus Cristo também nunca escreveu nada? Não. Quem escreveu aquilo que Jesus dizia foram os apóstolos posteriormente. A mesma coisa acontece em Sócrates. Inclusive, os historiadores da filosofia têm muita dificuldade de saber o que realmente é de Sócrates e o que realmente é de Platão. Alguns acreditam que muitas das ideias do Sócrates são ideias do Platão e que muitas ideias do Platão, na verdade, são ideias do Sócrates. Então, pelo fato de ele nunca ter escrito nada, isso se torna um problema na hora de reconstruir esta filosofia. Perfeito?
realizava os seus ensinamentos em lugares públicos, perfeito? E sempre com a oralidade, sempre com a discussão, perfeito? Nunca escrevendo nada. E ele, diferente dos sofistas que ensinavam a elite e a classe média, o Sócrates não. O Sócrates vai ensinar quem quiser aprender, independente da classe social. E ele faz isso em grandes caminhadas, tá? Como Jesus fazia, né? Um pregador leigo, um pregador não religioso, tá? E claro, a ironia que ele utilizava nessas discussões para poder praticar a maiêutica, o parir do conhecimento, muitas pessoas interpretavam essa ironia como uma coisa ruim e acabavam querendo dar uns tapas no Sócrates, perfeito? Bom, então a gente já fez aí uma relação entre Sócrates e os sofistas, né? Os sofistas cobravam para ensinar, principalmente cobravam bastante em algumas épocas, né? Para cobrar, para que a elite pudesse, os filhos da elite pudessem aprender. E o Sócrates não. Ele vai ensinar quem quiser aprender. Tá? Todo mundo, né? Independente de classe social, se estiver disposto a discutir e aprender com Sócrates, ele está dentro. Perfeito? Outra questão que vai diferenciar os sofistas do Sócrates. Os sofistas se colocam como os sábios, né? Eles se colocam na condição eu sei, tu nada sabe. Para quê? Para praticar o convencimento. O Sócrates se coloca na posição de que só sei que nada sei. Ou seja, ele se coloca com o interlocutor como um coitadinho, alguém que não sabe nada, alguém que não conhece nada, uma pessoa que é burra. Perfeito? Por que ele faz isso? Porque ele vai se colocar numa posição de inferioridade. Quando o interlocutor dele vê que ele está numa condição de inferioridade, o interlocutor ganha, cresce e diz, esse cara não sabe nada, eu vou humilhar ele na discussão. E aí, o Sócrates começa de forma irônica a questionar os posicionamentos do interlocutor que se diz sabido, se diz o cara. Né? E esse interlocutor começa a se dar conta, pela ironia, pela raiva da ironia do Sócrates, de que ele não está 100% certo. E que ele precisa voltar para casa, refazer o seu estudo para poder chegar para Sócrates no outro dia e dizer que ele está mais certo que o Sócrates. E esse é o processo de maiêutica, esse é o processo de nascer o conhecimento. É a pessoa se dar conta que a sua teoria tem falhas, ele volta para casa e ele reformula a sua teoria. Ali, o Sócrates vai dizer, aqui estou praticando a maiêutica. Tá? Aqui eu estou fazendo com que a pessoa desenvolva e aperfeiçoe o seu conteúdo racional, a sua teoria. Perfeito? Vamos lá então. Fase do filósofo, ele teve uma fase na natureza, ou seja, mais ligado aos pré-socráticos, e depois uma segunda fase mais ligada à antropologia, né? À filosofia antropológica, aos sofistas. Perfeito? Não escreveu nada, como já disse para vocês. A sua obra, né, o seu conhecimento foi só pelo diálogo em grandes caminhadas. Seus discípulos fixaram por escrito a doutrina por ele atribuída. Então, já disse isso para vocês, né? Basicamente, Platão, Aristóteles e Xenofante foram os caras que escreveram aquilo que o Sócrates dizia, tá? Sócrates é um divisor de águas na filosofia, porque toda filosofia ela é vista como antes e depois de Sócrates. É pré-socráticos e os socráticos. Então ele é tão importante porque o pensamento filosófico de toda a humanidade, até Nietzsche, né, até a contemporaneidade, até a história contemporânea, é toda moldada por Sócrates. Então tu pensa que o Sócrates está 500 anos antes de Cristo, né? E eu vou até 1900, quando Nietzsche quebra, né, na sua filosofia do martelo, ele quebra a filosofia desenvolvida até então, nós temos, durante todo esse período, gente, de 500 a.C. até quase 2000 depois de Cristo, nós temos toda a filosofia humana baseados na teoria de Sócrates. E o primeiro cara a quebrar, como eu já disse para vocês, foi Nietzsche e a sua filosofia do martelo. Perfeito? Bom, o homem. O que é o homem? Se a preocupação anterior era o que é o cosmos, o que é a natureza, do que as coisas são feitas, agora a pergunta e a indagação, elas são antropológicas. Do que o ser humano é feito? Qual é a essência do ser humano? Essas são as questões, né, levantadas por Sócrates. Então, concentra-se na problemática do homem, como sofistas, mas só que com mais profundidade. Então, ele é parecido com os sofistas, ele é parecido, mas ele é mais profundo, perfeito? E diferente dos sofistas. Tá? E aí ele vai se perguntar, qual é a essência do homem?
O homem é aquilo que ele faz da sua própria alma, tá? Mas, Rafa, a essência do ser humano, então, para Sócrates, é a sua alma. Perfeito. Que alma é essa? É o espírito? Não. A alma aqui é a racionalidade, é a inteligência. Perfeito? O Sócrates vai chegar e vai dizer, galera, se Deus nos deu a racionalidade, a inteligência, o que nós devemos fazer na Terra? Nós devemos aperfeiçoar a alma, aperfeiçoar o conhecimento racional, a inteligência. De todos os animais, plantas e seres vivos do globo terrestre, o único ser que tem a capacidade racional é o ser humano. Então é isso que nos diferencia dos animais e das plantas, é isso que nos diferencia. E Deus nos deu essa capacidade racional, única e exclusiva, não para a gente ficar jogando videogame e mexendo com as gurias na internet. Ele deu isso para que a gente pudesse aperfeiçoar a nossa alma. Então, o que é a essência do ser humano? É a sua alma e aquilo que o ser humano faz da sua alma. Se tu não faz nada para aprimorar o teu conhecimento, a tua razão, tu não está sendo um ser humano completo. Tu não está fazendo da essência de que é ser humano. Né? O ser humano, na sua essência, ele deve aperfeiçoar a alma, enquanto é precisamente a sua alma que distingue especificamente de qualquer coisa. Tá? Então, a alma é a nossa razão, é a nossa sede de conhecimento, é a consciência moral e a consciência racional. Essa é a alma para o Sócrates. Tá? Perfeito? Ensinar as pessoas a cuidar da alma e da consciência e da própria conduta era uma tarefa nobre. E aqui, gente, eu poderia dizer para vocês que eu tenho muito orgulho da minha profissão. Eu sou professor. E eu, segundo Sócrates, eu estou ajudando os meus alunos a aperfeiçoar a sua alma. Né? Então, olha como é importante, olha como eu me sinto importante, olha como eu sou lisonjeado, né, de ser um professor. Eu tenho muito orgulho de fazer com que as pessoas, né, com que os indivíduos na sociedade a qual eu vivo, aprimorem a sua alma, né, desenvolvam a racionalidade. Então, a tarefa mais nobre é ajudar as pessoas a desenvolver a sua razão, a sua alma. Por isso que ele vai fazer a maiêutica, né? Vai fazer parir o conhecimento. Não cuidar do corpo e da riqueza, nem de qualquer outra coisa, sem antes cuidar da alma. Então percebam que o dinheiro ele não está dizendo que o dinheiro não é importante, que o poder político não é importante, que o corpo não é importante. Agora, só é importante a riqueza, o poder e o corpo se eles vierem da alma. Perfeito? Eu preciso primeiro cuidar da alma e depois cuidar das coisas externas. Quem cuida da riqueza sem cuidar antes da alma, ele vive no vício. Perfeito? Vamos aprofundar um pouco isso, gente. Não é da riqueza que nasce a virtude, mas da virtude que nasce a riqueza. Então, se a minha riqueza material, ela nasce da virtude da alma, ela nasce com um propósito da alma, esta riqueza ela é válida. Agora, se essa riqueza ela não parte da alma e da racionalidade, ela é um vício e ela é perigosa. Perfeito? Bonito isso, né, gente? Não é da riqueza que nasce a virtude, mas da virtude que nasce a riqueza. E a virtude, né? Qual que seria a virtude? O que hoje chamamos de virtude, os gregos chamavam de areté. É aquilo que torna uma coisa boa e perfeita na sua função. Perfeito? Então, qual que é a função do ser humano? É ser racional. Né? Como é que eu vou ter virtude como ser humano? Aperfeiçoando a minha racionalidade. Vamos pensar o seguinte, qual que é a virtude do cão? A virtude do cão é ser um guarda e companheiro. Então, se o cão aperfeiçoar a sua capacidade de ser guarda e aperfeiçoar a sua capacidade de ser parceiro do homem, nós temos então um cão virtuoso. Perfeito? Então a virtude está no acelerar da essência de cada ser. E aí no ser humano, qual que é a essência do ser humano? A essência é a alma, é a racionalidade. E a virtude então é o aperfeiçoar da alma e da racionalidade. E eu sempre digo isso para vocês, vou dizer de novo, gente.
Eu tenho muito orgulho de vocês, viu, galera do Med School? Muito orgulho mesmo. Eu vejo alguns de vocês estudando 10, 12 horas por dia. E o que vocês estão fazendo? Vocês estão desenvolvendo a virtude de vocês. Vocês estão aperfeiçoando a alma de vocês. Parabéns, tá? E qual é a virtude do homem? Né? Ou qual que é a essência do homem? Aquilo que ele faz da sua alma. Então, se o ser humano aperfeiçoa a alma, ele está sendo um homem virtuoso. Perfeito? É um ser humano que vai ter uma atitude com outros indivíduos, vai ter uma relação com outros indivíduos, não baseado na raiva, não baseado na inveja, não baseado nos sentimentos, mas baseado na razão. Logo, as relações humanas elas vão ser mais morais, se é que eu posso dizer isso, mais justas. Por quê? Porque a base da relação humana é a virtude de cada indivíduo, aquilo que ele faz da sua alma. Perfeito? Vamos lá, então, continuando a nossa aula. A virtude. Essa virtude humana é aperfeiçoar a alma, né? E o que seria isso? Seria, então, desenvolver conhecimento, ciência. E o vício? O que é o vício? É a privação da ciência. É a privação do conhecimento. Ou seja, é o não conhecimento. Eu gosto de fazer uma relação aqui, ó. Na física. Na física não existe frio, né? O que existe é calor ou inexistência de calor. A mesma coisa que existe para Sócrates. Quem é a pessoa boa? Onde é que está a bondade? A bondade está no conhecimento. Agora, não existe um agente maldoso, um agente capiroto, né? Um agente do diabo. As pessoas, quando elas cometem maldade, é porque elas desconhecem a virtude. Perfeito? Então, a ação de pessoas sem virtude seria a prática da maldade. Mas quem conhece o bem não vai deixar de fazer o bem. Quem conhece o bem nunca vai praticar o mal. A pessoa que pratica o mal, ela pratica por inexistência do bem, porque não conhece o bem. Perfeito? Então vamos lá. Vício seriam as privações, ou seja, seria a inexistência do conhecimento, seria a oposição à virtude da alma, tá? Ali nós temos então o vício e a ignorância. Dessa forma, Sócrates opera uma revolução tradicional nos valores morais da sociedade grega. O verdadeiro valor não são externos, como a riqueza, a beleza, né? A retórica. Na verdade, os valores verdadeiros são aqueles valores internos, aqueles que são desempenhados pela alma. Tá? E esses valores, né, só têm valor se forem fornecidos ou constituídos pela alma e a ereté, ou seja, a virtude dos seres humanos. Certo? Paradoxo da ética, isso aqui é importante, viu, gente? 1. As virtudes, a sabedoria, a justiça, a fortaleza, a temperança é ciência, é conhecimento, é racionalidade, é o desenvolvimento da alma. O vício é a inexistência do desenvolvimento da alma, tá? É impossível conhecer o bem e não fazê-lo. Então é aquilo que eu disse para vocês, né? A pessoa que não desenvolveu a alma, que não desenvolveu a razão, ela tende a praticar o mal. Ela tende a viver no vício e na ignorância porque desconhece o bem. Ninguém peca voluntariamente, né? Quem peca, quem pratica o mal, faz porque não compreende o bem, porque não teve acesso ao bem. Tá? Então esse paradoxo ético do Sócrates é muito importante para vocês. Essas duas preposições resumem tudo o que foi denominado intelectualismo socrático, tá? E influenciou o pensamento grego de forma muito acentuada. Tá? E o conceito de liberdade? Quem é livre e quem é escravo? A pessoa que usa drogas, os boleteiros, maconheiro, né, que só querem saber do prazer, né, o pessoal que é promíscuo, que só vive, né, dos pecados da carne, digamos assim, a pessoa que só vive as coisas externas, ela é escrava das coisas externas. A pessoa que vive de forma, como é que eu vou dizer para vocês, me faltou a palavra aqui, de forma desregulada, né? Uma pessoa que vive de uma forma desmedida, né? Uma pessoa que faz o que dá na telha, ela se torna escravo das coisas que ela faz na telha. Tá? Então, a mais significativa manifestação da razão e da psique, ou seja, daquilo que constitui o ser humano no seu pensamento, é o autodomínio. Então, eu sou louco por chocolate, por exemplo. Né? Se eu passar na frente de uma padaria e ver uma
bomba de chocolate, eu vou querer agarrar aquela bomba de chocolate. Perfeito? Agora, o que a minha razão vai dizer? A razão vai dizer, Rafa, tu tá com uma borda de catupiry na barriga, tu tá gordo, e se tu comer essa bomba de chocolate, tu vai ficar mais gordo ainda. Aí a racionalidade, ela suprime, ela proíbe o meu desejo corporal, o meu desejo animalesco, que é comer aquela bomba de chocolate. A pessoa que é feliz, a pessoa que é livre, é a pessoa que consegue, através da razão, subjugar os elementos da natureza humana. Tá? Então, eu, por exemplo, sou casado com a Verônica, né? Todo mundo sabe disso. E eu não posso sair mexendo com as gurias por aí, né? Ou pelo menos não poderia, né? Digamos assim. Vamos pensar o seguinte, quando a minha razão diz, Rafa, tu tem que ser fiel à tua esposa, né? E tu não pode mexer com as gurias, eu tô sendo livre, perfeito? Agora, se eu disser, mas foda-se a Verônica, minha esposa, agora eu vou começar a mexer com as gurias na internet, né, para ver o que vai rolar. Eu vou ser escravo dessa atitude. E eu não vou ser verdadeiramente livre. Tá? Então a razão, né, a intelectualidade humana, ela se sobrepõe ao caráter animalesco, né, que seria o desejo animal, o desejo irracional dos seres humanos, como a fome, o sexo, né, a inveja. Então eu tenho que sobrepor essas coisas, esses elementos da natureza humana pela racionalidade. A gente vê isso muito em desenho animado, né? Como se eu tivesse um diabinho num lado e um anjinho do outro, né? O anjinho sempre dizendo faz uma coisa, o diabinho dizendo faz outra coisa. Se eu faço de acordo com o que o anjinho da razão me diz, eu estarei livre. Agora, se eu me deixar me levar pelo diabinho, né, e pelos desejos, né, humanos mais antigos, né, eu estarei sendo escravo dos meus desejos, eu estarei sendo vítima dos meus desejos. Tá? Então, tornar a alma senhora do corpo. Então, a alma, a razão, donas do corpo. A liberdade humana é o domínio da racionalidade sobre a animalidade. Já o escravo é aquele homem que não consegue dominar os seus próprios instintos, se torna vítima dos seus desejos, se torna escravo dos seus desejos. Perfeito? Bonito isso, né? Eu gosto muito de Sócrates, eu sou fãzão do Sócrates. Conceito de liberdade e felicidade, né? Estamos chegando aí no fim do vídeo de hoje. O herói é aquele que tradicionalmente consegue vencer todos os inimigos, os perigos e as adversidades, tá? E esses inimigos são inimigos internos. Conseguir vir em equilíbrio entre a razão e o corpo, né? Rafa, mas aí o cara tem que ser caretão, não pode tomar uma cervejinha de vez em quando, né? Não pode fazer filhos, por exemplo. Não, é preciso viver com essa animalidade, né? Com esses desejos, mas é preciso ter um equilíbrio, é preciso, né, não descambar só pelos prazeres humanos, tá? Somente o sábio que esmagou os monstros selvagens das paixões que se agitam no peito é verdadeiramente suficiente a si mesmo. Ou seja, eu só sou livre se eu, né, conseguir suprimir, né, subjugar esses desejos internos. Ele se aproxima ao máximo da divindade. Não tem necessidade de nada. Tá? Ele é autossuficiente. O indivíduo que consegue, né, abafar e acabar com esses desejos, né, suprimindo-os, ele se aproxima de Deus, ele se aproxima do divino. Tá? E ele é autossuficiente, ele não precisa de ninguém, ele só basta dele mesmo. Perfeito? Continuando então, gente. O não saber. Os sofistas, então, se posicionam como sábios, né? Aqueles que tudo sabem. Já Sócrates se coloca como, na discussão com o interlocutor, como uma atitude de que ninguém sabe, de alguém que não sabe nada. Né? Então, a posição do Sócrates é só sei que nada sei, tendo tudo a aprender. Né? Então, esse ceticismo, né, seria uma forma de descrença na sabedoria humana. Perfeito? Ele vai dizer que a sabedoria humana não é perfeita e que ela é cheia de falhas, e que a gente pode constantemente aprimorar essas falhas, né, e tapar essas falhas. Então é importante que o indivíduo sempre se coloque na posição de que nada sabe e que tem sempre coisas novas a aprender. Tá? O objetivo então é fazer uma ruptura com o conhecimento dos pré-socráticos, com os conhecimentos dos sofistas e com os conhecimentos demagógicos dos políticos. Né? A gente sabe bem como é que é isso na política. Eu digo uma coisa, mas faço outra. Tá? Então é a relação entre ser humano
e o saber de Deus, né? O saber de Deus ele é pleno, o saber humano não. O saber humano ele é cheio de falhas. Quando comparado esses saberes, eu não estou conseguindo ver que a minha câmera está bem ali em cima, ó. Esse saber divino ou dividido humano mostra-se toda a sua fragilidade. Perfeito. Então, quando comparado com o saber divino, o saber humano, ele demonstra suas fragilidades. Então, ele sempre se coloca com o interlocutor como aquele que nada sabe. E a ironia, né? A ironia, gente, é o mecanismo de maiêutica. É o mecanismo que o Sócrates utiliza para fazer desenvolver o conhecimento na cabeça das pessoas, tá? Então, é simulação, é uma brincadeira. Perfeito? Brincadeiras feitas por Sócrates para que seu interlocutor se desse conta dos seus próprios erros. Então, é tipo o cara que fica perguntando, o cara que é meio chato, sabe? E que fica tirando sarro da cara do outro, né? Então, disse, mas aí eu sou a favor do Lula. Aí o Sócrates disse, mas o Lula é ladrão, né? Então, ele usa dessa ironia para desqualificar o conhecimento do outro. Mas ele não faz isso porque ele é um sacana, né? Porque ele é um filho da fruta. Ele faz isso para que o interlocutor se coloque numa posição de que ele precisa aperfeiçoar o seu conhecimento. Então ele usa dessa ironia meio debochada, né? Alguns interpretam como uma coisa horrível, né? Esse Sócrates é um sacana e vão querer dar uns tapas no Sócrates. Mas a intenção do Sócrates não é ser um sacana. A intenção dele é fazer com que a pessoa se dê conta que o seu conhecimento precisa ser aprimorado. Perfeito? Método de pergunta sobre as coisas em discussão. O interlocutor, então, se coloca, né, como sabedor da coisa, né, como sabido, sabedor não existe, como sabido, né, como o cara que tem uma teoria pronta, plena, uma teoria perfeita, né, sem falhas. E o Sócrates, não, tudo bem, eu não sei de nada. Mas ele, através da ironia, ele começa a desqualificar, ele começa a desconstruir esse conhecimento, essa teoria. Tá? Então, método de pergunta sobre as coisas que estão em discussão. De delimitar um conceito, contradizendo, refutando. Tá? Então a ideia dele nessa ironia é refutar, é mostrar que tem falhas. Tá? Não era para constranger o interlocutor, como eu já disse para vocês, mas antes para purificar o seu pensamento, desfazendo as ilusões. Não tinha o intuito de ridicularizar, mas de romper com a compreensão inicial. Perfeito? Refutação. Então, através da refutação, é o momento em que Sócrates levava o interlocutor a reconhecer a sua própria ignorância. Então, o interlocutor que estava cheio de sabedoria, né, demonstrava e dizia ter um conhecimento perfeito e disse, opa, meu conhecimento está uma bosta, eu preciso ir para casa e eu preciso refazer esse conhecimento. Aqui é a refutação. Esse processo como um todo nós vamos chamar de maiêutica. Tá? E vou repetir para vocês, porque isso é importante. Tá? Ele vai levar em consideração para o desenvolvimento do processo da maiêutica a profissão da mãe, que era parteira, né? Ajudava crianças a vir à luz. O Sócrates vai ajudar os indivíduos a dar à luz ao conhecimento através desse processo. Então, na maiêutica, dá à luz a um novo conhecimento. Quando esse cara vai para casa e ele começa a refazer a sua teoria depois da refutação, ele vem no outro dia com uma teoria melhor, mais bem elaborada, né? Mais amarrada. E aqui o Sócrates diz, pratiquei a maiêutica. Perfeito? Eu fiz nascer o conhecimento e a humildade na cabeça do cara. Então, na maiêutica da luz é um novo conhecimento, um aprofundamento que não chega ao conhecimento absoluto, né? Porque, segundo Sócrates, nunca se chega ao conhecimento absoluto. Ele comparava frequentemente esse método com a profissão da mãe, que era possível trazer à luz, né, filhos, ele traz à luz ao conhecimento. Assim ele voltava-se para o outro como se fossem adolescentes, militares ou sofistas consagrados como Protágoras e Górgias, né? Interrogava-os através da maiêutica, né, através da ironia, a respeito dos assuntos que eles julgavam saber. Né? Seu sentido de humor confundia os interlocutores, fazendo o processo de maiêutica. Perfeito? Aqui nós temos um exemplo, eu não vou ler ele para vocês, está no material que eu vou entregar.